pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre os sais minerais presentes nos alimentos. Mas antes da gente começar a falar dos sais minerais presentes nos alimentos, a gente precisa lembrar o que é que são os sais minerais, né? Então, os sais minerais são substâncias inorgânicas, né, geralmente um metal, que vai estar combinado com outros constituintes orgânicos, tá? No alimento não vai ser diferente. Se a gente pensar no alimento como um todo, a gente vai ter umas substâncias orgânicas, né, água e substâncias inorgânicas, né? E para a detecção dessas substâncias inorgânicas, a gente vai ver que a gente utiliza bastante um teste chamado de teste de cinzas, tá? Onde a gente vai, né, queimar toda a matéria orgânica e a água também vai sair e vai restar apenas o componente inorgânico dos alimentos, tá? Os sais minerais, eles são substâncias, né, que estão presentes amplamente distribuídas na nossa natureza, tá? E são divididos em duas classes, nas classes que a gente chama de macroelementos, que são elementos maiores, que vão estar em maior quantidade, e os microelementos, também conhecidos como elementos traços, né, que vão estar em uma pequena quantidade, mas mesmo nessa pequena quantidade, eles não deixam de ser importantes. Um pouquinho mais sobre os sais minerais, né? Então, os sais minerais, eles não são substâncias que sejam sintetizadas por organismos vivos, tá? Mas apesar dos organismos vivos não sintetizarem sais minerais, eles são extremamente importantes, tá? Porque eles vão participar de diversas funções metabólicas no nosso organismo, tá? E como a gente não sintetiza e a gente precisa, para efetuar as funções, a gente precisa consumir, né, através de fontes, né, no caso, os alimentos. Então, a gente tem uma necessidade de consumir alimentos que vão servir, né, para a gente como fonte desses sais minerais. Tá? E os alimentos naturais são as principais fontes de minerais para os organismos. Tá? Então, esses alimentos naturais, eles já vão fornecer o mineral na forma de um complexo orgânico natural que já vai poder ser utilizado pelo nosso organismo, né? E a gente precisa de quantidades, né, diferentes de minerais diferentes, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer quanto tem de mineral nos alimentos, uma vez que é esse alimento que vai fornecer a gente, né, esses minerais, né? E a gente assim vai poder controlar a ingestão, né, dependendo da quantidade ideal de cada elemento, né? E aí por isso que a gente precisa informar o consumidor, né, quanto é que tem de mineral ali, né, para poder complementar, né, aquilo na sua dieta. Então, como eu falei, né, os minerais, os sais minerais, eles têm uma gama de funções no nosso organismo, mesmo não sendo sintetizados, e por isso a gente precisa da ingestão, né? Então, se a gente for pensar em termos de funções no nosso organismo, ele vai estar envolvido em quase todas as vias metabólicas do organismo animal, tá? Então, alguns exemplos aqui, né? Então, os sais minerais são constituintes dos ossos, dos dentes, né? Esses sais vão aí conferir uma rigidez, né? Não sei se vocês lembram lá de citologia, né? Que nos ossos a gente tem a matriz orgânica e a matriz inorgânica, né? A inorgânica na forma de hidroxiapatita, então a gente vai ter mineral aí, tá? Os minerais também, eles fazem parte de alguns tecidos brancos do corpo, como por exemplo no cérebro, a gente vai ter uma grande quantidade do fósforo, tá? Além disso, eles são constituintes de enzimas, vitaminas, hormônios, né? A hemoglobina também, por exemplo, a proteína hemoglobina, ela está ligada a quê? Ao ferro, né? Que vai ajudar ali a captar o oxigênio, tá? E além disso, como os minerais eles podem se comportar tanto como ácidos como quanto bases, né? Então eles são muito importantes, né, para a manutenção do nosso equilíbrio ácido-base. E também esses minerais, eles também podem se comportar como íons. Se a gente pensar no sal de cozinha, por exemplo, que em água, né, vai ser ionizado Na+ e Cl-. Né? O Na+ vai ter suas funções, o Cl- vai ter as suas funções. Então, comportando-se como íons, eles vão ajudar a manter o equilíbrio osmótico dos nossos líquidos corporais.
Tá? E como eu falei, os minerais, os sais minerais, eles podem ser divididos em classes, né? Então a gente tem duas classes, que são as classes dos macroelementos, né? E o que são isso? São aqueles minerais cuja nossa necessidade diária vai ser maior do que 100 miligramas, tá? E quais vão ser as principais funções desses macroelementos, né? Então, como eu mencionei, vão estar ligados à estruturas e formação dos ossos, regulação dos fluidos corporais, nas secreções digestivas, né? Se a gente lembrar, né, por exemplo, o cloro, ele é um macroelemento, né? Então, que vai estar formando lá o HCl, tá? Que vai estar presente lá para ajudar na digestão no estômago. Além disso, a gente tem o cálcio, né? A gente sabe, por exemplo, que o cálcio é muito importante para a contração muscular, né? O fósforo, né, que também está presente em grande quantidade nos nossos ossos, né? O potássio, o sódio, né? Por exemplo, o sódio e potássio fazem parte do quê? Da bomba de sódio e potássio, né? Então a gente vai ter ali equilíbrio, né, osmótico, tá? Um outro exemplo seria o magnésio, tá? E por outro lado, a gente tem os microelementos, né, que como eu disse também são chamados de elementos traços, que são aqueles que vão ter, a gente tem a necessidade de menos quantidade, né? Então, os microelementos ou elementos traços vão ser aqueles, né, que têm a necessidade inferior a 100 miligramas por dia na nossa dieta, né? Mas mesmo sendo microelementos, sendo necessários em pequenas quantidades, eles são bastante importantes, né? Porque, por exemplo, né, vários desses microelementos, como por exemplo o zinco, né, é cofator de várias das nossas enzimas, né? Então, o zinco, por exemplo, é muito importante como cofator da DNA polimerase para a produção, né, da nova molécula do DNA. A gente tem um ferro aí, né, que vai estar presente na hemoglobina, né, sendo necessário aí para a gente conseguir, né, o oxigênio, o iodo, né, que também é muito importante para nossas funções tireoidianas, tá? Então, os microelementos, apesar de ter uma necessidade baixa, eles são muito importantes, né? E quais são suas principais funções relacionadas às reações bioquímicas, que, como eu falei, são cofatores de várias das enzimas, também tem função no nosso sistema imunológico e também tem uma ação antioxidante. Eu trouxe aqui, né, esse esqueminha mostrando alguns sais minerais, tá? Então aqui a gente vai estar presente tanto macroelementos quanto microelementos, né? Então, como exemplo, o cálcio, que é um macroelemento, né? A gente sabe que está lá presente nos ossos, nos dentes, como eu falei, a contração muscular, né? Lembra, a gente precisa que entre cálcio na célula para, né, ligação lá da quitina, da miosina, né? O cálcio também é muito importante na coagulação sanguínea, né? E também na transmissão dos impulsos nervosos, né? Que a gente sabe que para os impulsos nervosos acontecerem vai ter uma polarização, despolarização da membrana, né? Então a gente tem o envolvimento de vários minerais aí funcionando como íons. O fósforo, tá? Que participa lá, né, da formação também de ossos, né, de dentes. O fósforo também está, né, presente lá nos ácidos nucleicos, né? Quando a gente lembra que o DNA ele tem uma molécula lá de fosfato, né, na sua estrutura, o ATP, né, que é a nossa moeda energética, então a gente tem aí o fósforo também, tá? O fósforo também ele é indispensável para o sistema nervoso, tá? Porque ele também é um dos íons que vão participar daquela polarização, despolarização da membrana, tá? Juntamente com o potássio, né? Então, a gente vai precisar de potássio, por exemplo, na contração muscular, no impulso nervoso, né? Por quê? Porque essas membranas elas sofrem polarização, despolarização, né? No metabolismo energético, no equilíbrio hídrico, né? Então, participando lá, né, da bomba de sódio e potássio, né? Ajudando a puxar a saída e entrada de água juntamente com o sódio, tá? O sódio, aqui, ó, relaxamento muscular, impulso nervoso, equilíbrio hídrico, né? Então, relaxamento muscular, impulso nervoso, funcionando lá através da bomba de sódio e potássio, né? A gente tem o cloro, né, que é um contraíon do sódio também, tá? Que vai participar lá do equilíbrio do
do equilíbrio hídrico, né? O cloro, na sua forma de cloreto, né, vai se ligar ao H+, formando, por exemplo, o HCl. Por isso que é muito importante lá, porque é um dos componentes do suco gástrico. O manganês, tá? O manganês, ele também ajuda, né, na absorção de nutrientes, também participa do metabolismo energético, né? A gente tem o magnésio, né, que é cofator de várias enzimas, né? Também é importante para a contração muscular, né, para a formação também de ossos, tá? O selênio, tá? Que a gente precisa ele em pequena quantidade, desculpa, mas ele é extremamente importante para o funcionamento adequado da vitamina E. A gente tem o ferro, né, como eu falei, participando lá da hemoglobina, ajudando essa aquisição do oxigênio. A gente tem o zinco, tá? O zinco é muito importante em metabolismo de carboidrato, de proteínas, né, para a nossa memorização. Também é muito importante na cicatrização, tá? O iodo, né, a gente tem, né, auxiliando lá nas funções da tireoide. O cobre, né, também é presente lá na formação da hemoglobina, tá? Então aí tá algumas funções dos sais minerais, né, entre eles macroelementos e microelementos. Né? E qual a importância da identificação dos minerais em alimentos? Tá? Essa importância ela é relativamente recente. Tá? Por quê? Porque antigamente a gente tinha a reposição de nutrientes, né, com um papel pequeno no tratamento de problemas de saúde. Né? Mas os estudos que estão sendo realizados nos dias de hoje mostram, né, que os minerais eles têm um papel muito importante, né, como a gente acabou de ver nos slides anteriores. Né? E hoje em dia a OMS ela caracteriza já 18 minerais com papel fundamental para que nosso organismo funcione bem. Tá? Então aqui a gente tem uma figurinha mostrando, né, alguns desses minerais e quais são os alimentos, né, que a gente consegue fazer essa obtenção. Tá? Então, os minerais vão ter uma grande importância na nossa saúde. Né? E como a gente viu, né, a gente adquire esses minerais através da alimentação. Por isso que é importante a gente saber quanto e quais sais minerais estão presentes nos alimentos. Tá? A análise de minerais, tá, como a gente vai ver, é feita por diversas técnicas. A técnica mais conhecida, tá, é a obtenção da quantidade de cinzas, que a gente vai ver mais para frente. Né? Mas a importância aí da análise dos minerais, como a gente acabou de ver, para fins nutricionais, né, porque ajuda a gente a ter um equilíbrio na nossa dieta e assim conseguir prevenir algumas patologias, né? Na rotulagem dos alimentos, né? Porque uma vez que a gente precisa estar consumindo, né, esses minerais numa determinada quantidade, é importante que esteja presente essa quantidade no rótulo dos alimentos. Né? Então, não sei se vocês já viram, mas em alguns alimentos, por exemplo, agora às vezes a gente tem denominações como fortificado ou enriquecido, tá? Suplementado, tá? Por quê? Porque são, como a gente vai ver, minerais, né, que são adicionados nesses alimentos. Então, além disso, a análise, né, a busca de quanto e de que minerais a gente tem nos alimentos também é muito importante para a segurança alimentar, tá? Porque através dessa análise a gente consegue identificar fraudes, adulterações em alimentos, tá? Se a gente olhar aqui nessa tabela, né, a gente tem, por exemplo, aqui ó, açúcares e xaropes, tanto in natura quanto seco, eles não têm nenhuma quantidade de material inorgânico. Então, se eu faço uma análise de um açúcar ou de um xarope e acho aí 0,2 gramas, 1 grama, tá, de sais minerais, então eu já consigo, né, identificar que esse alimento, né, esse açúcar ou esse xarope, ele foi fraudado, ele foi adulterado, porque ele tem uma quantidade de cinzas quando ele não deveria ter. Né? Então, a gente tem aqui, né, por exemplo, o leite, né, o queijo,
em determinadas quantidades. Então, quando a gente acha mais ou a menos, a gente já consegue identificar que tem alguma fraude ou adulteração nesses alimentos, tá? Farinhas também não deve ter nenhum conteúdo inorgânico, né? Então, se a gente acha algum conteúdo de cinzas, isso significa que ela foi adulterada, tá? Também é importante, né, essa análise para a gente conseguir identificar resíduos metálicos provenientes, por exemplo, de inseticidas e agrotóxicos. Então, se você come uma fruta, né, e a gente fez análise daquela fruta, ela tem uma grande quantidade de matéria inorgânica maior do que o preconizado, isso pode indicar que essa fruta, né, ali naquela plantação foi utilizado um inseticida, um agrotóxico. Por quê? Porque inseticidas e agrotóxicos são a base, né, de substâncias químicas e possuem também sais minerais, né? Alimentos enlatados, por exemplo. Então, alguns alimentos enlatados, né, a lata, quando ela é corroída, ela pode liberar estanho, tá? Que é um mineral, que é um elemento traço, né, um microelemento que é prejudicial ao nosso organismo, né? Então, se aquele alimento deveria ter um X de matéria orgânica, ele tem 2x, 3x, né? Pode ser que esse X a mais seja proveniente, por exemplo, da corrosão da lata, liberando, por exemplo, esse estanho, né? Então, por isso que é muito importante a gente identificar quanto tem de mineral e quais são os minerais no organismo, tanto para fins nutricionais quanto para fins também de segurança alimentar. Tá? E aqui, né, só para quem não sabe, como a gente relatou, né, então tem alguns alimentos, né, que são, a gente vê aqui na embalagem, fortificado, enriquecido, tá? No caso aqui, ó, o arroz enriquecido com ferro, esse aqui fortificado, aqui o leite com vitaminas, mas poderia, né, ser um outro produto fortificado com minerais, tá? Aqui a gente tem também, né, o macarrão também fortificado com vitaminas e ferro, que é um sal mineral. Então, o que é que significa esse alimento ser fortificado? Tá? Então, o alimento fortificado também pode ser chamado de alimento enriquecido ou alimento adicionado de nutrientes, certo? E o que é que seria isso? Seria todo alimento a qual for adicionado um ou mais nutrientes essenciais contidos naturalmente ou não no alimento, né? Com o objetivo de quê? De reforçar o seu valor nutritivo e também de prevenir ou corrigir deficiências demonstradas em um ou mais nutrientes na alimentação da população ou então em grupos específicos, né? Então a gente vê muito leite, por exemplo, enriquecido aí por exemplo, com vitaminas, né? Com ferro, tá? Então o ferro, né, adicionado aí para corrigir essas deficiências ou prevenir, a gente chama de alimento fortificado ou enriquecido ou adicionados de nutrientes. E a gente tem também os alimentos que a gente chama de alimento restaurado ou com reposição de nutrientes essenciais, tá? E o que seria um alimento restaurado ou com reposição de nutrientes essenciais, tá? Seria todo alimento ao qual forem adicionados nutrientes com a finalidade de repor quantitativamente aqueles reduzidos durante o processamento e ou armazenamento do alimento, né? Então, só para a gente lembrar aí o que é um nutriente, é qualquer substância que é normalmente consumida como constituinte do alimento e que vai fornecer energia ou é necessário para o crescimento, desenvolvimento e manutenção da saúde, tá? Ou então cuja deficiência vai resultar em mudanças bioquímicas e fisiológicas no nosso organismo. Então, pessoal, aqui a gente finaliza a parte 1 da nossa aula e na parte 2 a gente vai falar um pouquinho de como são analisados esses sais minerais nos alimentos. Até mais!